queridos amigos do Gabinismo. Hoje eu quero falar uma coisa um pouco diferente. Geralmente eu falo dos jogos, eu faço vlogs nos estádios, mas hoje eu quero falar sobre ingresso, protocolo, todas as coisas que eu fiz nos últimos dias, nas últimas semanas, para acompanhar as semifinais de Libertadores, já que o público tá voltando, a torcida tá voltando para os estádios no Brasil. Antes de falar disso, se você não sabe que eu fui para os jogos, vou colocar aqui em cima o negócio, ó. Fui pro Maracanã, ver Flamengo e Barcelona, depois pro Mineirão, ver o Galo e Palmeiras. E é isso. Final de Libertadores definida, Palmeiras e Flamengo. Recebi muita pergunta. Ah, Gabi, como é que foi? Quanto que é? Como que funciona? O que tem que fazer para poder voltar pro estádio? Então eu resolvi fazer um vídeo para resumir tudo isso. Bom, todo mundo sabe que um dos principais meios de arrecadação de dinheiro são as bilheterias. E com a pandemia, obviamente, sem torcida, os clubes perderam muita grana. Falaram aí numa pesquisa que é aproximadamente 450 milhões de reais entre os 34 principais clubes do Brasil. Ou seja, é muita grana e parece que agora eles estão tentando recuperar o tempo perdido porque os ingressos estão salgados, viu? Bem carinho. Ah, importante falar que cada estado tem um protocolo diferente. Então, o Ceará é diferente da Bahia, que é diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e assim vai. Mas uma coisa é certa, todos os clubes estão priorizando os sócios torcedores. Ou seja, se você pagou o seu sócio torcedor toda a pandemia, ou enfim, se você virou sócio agora, os clubes têm valores especiais, descontos especiais para os sócios, obviamente. É uma maneira de recompensa para quem está ajudando o clube. Então, se você quiser ir para o estádio, eu recomendo, né, se você puder também, recomendo que você pague o sócio torcedor do seu clube. Bom, vou começar falando do jogo Galo e Palmeiras. O primeiro jogo não teve torcida aqui no Allianz Parque, porque aqui em São Paulo vai começar só agora. Agora, a partir de outubro, o Dória colocou um comunicado, a partir do dia 4 de outubro, vai ter 30%, a partir do dia 15, 50%, e a partir do dia 1º de novembro, 100% da capacidade dos estádios. Pode mudar, mas por enquanto é isso. Beleza, Gabi, é a questão de vacina. Ó, na quinta-feira eu vou no jogo São Paulo e Santos, depois eu falo um pouco mais sobre isso pra vocês, mas pelo que saiu agora, em São Paulo, se você tem as 2 doses da vacina, é só você apresentar um certificado de imunização. Se você só tem uma dose, aí você tem que fazer o teste PCR, tem que dar negativo, obviamente, pra você ser liberado e ir pro estádio. Lá no Instagram eu vi muita pergunta, Gabi, como é que eu consigo esse certificado e tal? Gente, aplicativo do governo, o site do governo, você extrai o PDF lá, aí tá lá, certificado, vacinação, primeira dose tanto, segunda dose tanto. É isso, super fácil, recomendo. Bom, agora indo pro jogo em BH. Teve torcida, 18 mil torcedores mais ou menos, e os ingressos estavam bem salgados. Eu falei que os clubes buscam valorizar, né, o seu sócio torcedor. Então, para sócios, tá mais ou menos entre 100 e poucos reais e 300 e poucos reais, dependendo do seu plano. E aí você tem que fazer o teste de Covid também, que custa entre 29 e 79 reais. Ou seja, faz a somatória aí, fica meio salgado. Isso se você já é sócio. Para não sócio é pior. Concordo que o GNV tem que ter preferência, mas o pessoal que já comprou camarote, que eu não comprei. Já comecei a ficar nervoso. O pessoal que comprou cadeira cativa, não tem preferência, é o último da fila. Pô, eu moro em Brasília, já comprei a cadeira cativa. Você comprou a cadeira cativa na Arena MRV. Na Arena MRV, eu não tenho Você preferência. não teve prioridade. Não tive prioridade nenhuma e sem desconto. Quanto que foi? Não, eu paguei pro meu sobrinho que comprou lá de Vitória, paguei 200 reais, 210 reais. Inclusive, esse atleticano, conheci ele, virou meu parceiro, ele me falou que ele comprou a cadeira cativa na Arena MRV, tá pagando aí 70 prestações de 500 reais, mas ele não teve nenhuma prioridade de compra, ele tava pistola, indignado, porque, pô, o cara comprou uma cadeira cativa e nem aí pra ele. Bom, e pra quem não é sócio, você entrava no site do Mineirão lá, e aí você pagava no mínimo 420 reais, no máximo 920, ou seja, absurdo. Acho que o Galo tá esperando que a gente pague, sei lá, o salário do Hulk, do Diego Costa, do Zaratio. Enfim, muito, muito caro. Mas nesse caso, se você pegou pelo site do Mineirão, você não pagava o teste de Covid. E como funciona essa coisa de teste de Covid? Os clubes fazem parcerias
com alguns laboratórios na cidade. Então o Galo fez com os laboratórios lá em BH, o Flamengo fez com os do Rio de Janeiro, e aí, pra quem tem o ingresso do jogo, você chega, tem que ir um dia antes ou no dia da partida, enfim, apresentar o seu voucher de ingresso, sai mais barato, é um preço especial porque o clube fez uma parceria com o laboratório. Caso o seu teste dê positivo, já está vinculado direto com o seu CPF e seu ingresso é cancelado na hora. No jogo do Flamengo teve mais ou menos, vou colocar aqui, acho que 180 casos de testes positivos que... Bom, agora vamos para o jogo do Rio de Janeiro, Flamengo e Barcelona. Como eu disse, cada estado é um protocolo diferente. Em BH, no caso, quando eu fui em Minas, você compra o ingresso pela internet, só chega lá na hora, apresenta o voucher do ingresso com o teste de Covid negativo, impresso. No Rio, tem que retirar o ingresso. Então tinham vários pontos de retirada que o Flamengo passou, soltou um comunicado e o titular da compra tinha que ir lá em qualquer um desses postos antes da partida, depende do horário e tal, no Maracanã, por exemplo, até o dia do jogo, acho que era até só 1 da tarde no dia do jogo. O jogo era 9h30, até 1 da tarde você tinha que retirar no Maracanã. Tem no Sambódromo e tal, ficava até um pouco mais tarde, mas óbvio que isso gerou muita fila, né? O povo trabalha, tem que ser negócio de burocracia de retirada, enfim, atrapalhou bastante. E na minha visão, essa burocracia junto com o preço salgado dos ingressos, obviamente afasta a torcida dos estádios ainda. Enfim, tem outros fatores também, às vezes o medo de ir pro estádio, ficar muito exposto e tal. E só uma coisa, não tô criticando a burocracia, eu acho que deve ter a burocracia, até porque a gente vive um momento bem difícil ainda. Só que é só uma teoria que eu criei para afastar a torcida um pouco, já que no Maracanã tinha uns 35 mil ingressos liberados pro jogo do Flamengo e acho que não chegou nem a 25 mil. Bom, algumas dificuldades aí de alguns torcedores para retirar o ingresso, às vezes demora muito na fila, no meio do horário de trabalho, é complicado e tal. Mas é isso, é uma coisa necessária que a gente tem que passar para poder começar a voltar gradualmente ao estádio. Além de tudo, essa burocracia toda, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha que apresentar o certificado da vacinação. Em BH não precisou, por exemplo, era só o teste. No Rio, não. Junto com o certificado, precisa do teste de Covid, mais o comprovante de meia entrada, se for o caso, e também documento, cópia de documento, enfim, tudo isso. E esse é o meu recado, galera. Quem quiser realmente ir ver os jogos do time e tal, vai ter que desembolsar uma graninha boa ali, vai ter que entrar nesse esquema de burocracia e fazer teste de Covid, apresentar o teste negativo, enfim. Mas o saldo está sendo muito positivo, segundo algumas pesquisas aí, dos eventos testes que tiveram no Maracanã, o pessoal curtiu, elogiou, mas é muito importante que as pessoas usem máscara. É complicado isso, às vezes dentro do estádio, vende cerveja, o povo tá bebendo Coca-Cola, comendo alguma coisa, tira a máscara e não coloca de novo. Então isso é um pouco complicado, tem muita gente que pode estar com medo disso também, com toda a razão, obviamente. Então quem foi pro estádio, gente, se cuidem, pelo amor de Deus, vamos ficar de máscara, vamos respeitar os protocolos, porque isso só vai beneficiar a gente, o nosso time e nosso país, enfim, pra gente acabar com esse negócio logo, pra gente poder voltar 100%. E pra quem curte arquibancada, torcida, esse amor, essa loucura pelo futebol, meu parceiro, Papo de Grilo, tá fazendo um trampo muito da hora lá no YouTube dele, com várias imagens, vários documentários sobre essas semifinais. Vem muita coisa boa por aí, então vai lá dar uma moral, vou deixar aqui na descrição, porque ele merece.